Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É com enorme prazer que o João Soares, o professor João Soares, pediu para eu apresentar a doutora Paula Amendoeira, que é diretora regional da cultura aqui no Alentejo. A Paula é uma grande amiga minha, portanto tenho esse privilégio. A doutora Paula tem a sua formação na área da História da Arquitetura, da História da Arte, desculpa. E passou aqui pela escola, pela Universidade de Évora, a fazer um mestrado em recuperação do património arquitetónico e paisagístico, onde fez uma tese extraordinária sobre Monsaraz. Está a fazer o doutoramento, está a acabar o doutoramento na Sorbonne, com a professora muito conceituada, Françoise Chouet, que é a sua orientadora sobre o património mundial, classificado pela Unesco, não é? O seu percurso é diretora-presidente do ICOM de Portugal, e o seu percurso tem sido sempre muito pautado por uma qualidade crítica, atenta a toda esta região do Alentejo e a área do património. Portanto, vai ser um enorme prazer ouvi-la. Sei que trará enormes contributos muito pertinentes, oportunos, um olhar muito crítico sobre esta visão do património e sobre esta região do Alentejo. A doutora Paula é alentejana, podemos dizer, e gosta muito de referir isso e de mencionar essa questão. E, portanto, eu acho que vai ser um prazer termos aqui este final de tarde na sua companhia. Obrigadíssima. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigada. Agradeço muito o convite que me foi feito pelo professor João e por todos os amigos aqui da Universidade de Évora e do Departamento de Arquitetura, e agradeço às pessoas que estão presentes também. E é com muito gosto que estou aqui. Peço desculpa, cheguei um bocado atrasada, mas foi só porque andei à procura de estacionamento, porque estava aqui a hora, mas depois andei aqui e perdi aqui um bocado de tempo. E não preparei como eu gostaria de preparar esta intervenção, porque não consegui, não tive tempo para isso, portanto preparei alguma coisa, mas não aquilo que eu gostaria, portanto talvez depois possa, no próximo semestre, voltar cá mais uma tarde para terminar, ou para tratar de algumas questões que hoje com certeza ficam pendentes. Mas, daquilo que eu consegui preparar para hoje falar convosco, e também tendo em conta o título que o professor João pôs nesta sessão, que era da cultura, creio eu depois acabei por ir desenvolver um bocadinho mais e dar-lhe este título da cultura e do património, dos conceitos de cultura e património, percursos geopolíticos para conceitos dominantes. E porquê? Porque, de facto, hoje, no nosso tempo, os conceitos de património e de cultura são conceitos dominantes. São conceitos de uma certa hegemonia de uma visão do mundo. E que é, na sua origem, uma visão ocidental do mundo. E eu gostava, como penso que normalmente não são abordadas estas questões de conceitos e de como é que eles evoluíram, antes de falar, assim mais concretamente aqui da nossa região, gostava de vos tentar fazer um percurso de como é que estes dois conceitos foram evoluindo, sobretudo no século XX, para percebermos porque é que hoje a cultura e o património são ao mesmo tempo uma moda, um chapéu onde tudo cabe, dimensões e realidades às quais tudo se pede. Pede-se tudo à cultura e ao património, pede-se desenvolvimento, pede-se inovação, pede-se conservação, pede-se salvaguarda, cria-se criatividade, pede-se crescimento e progresso, e em muitas das situações, estas coisas que se pedem, muitas vezes, se não são opostas, muitas vezes até são incompatíveis. E, portanto,
este estado em que nós vivemos de inflação destes conceitos de cultura e património merecem talvez uma reflexão crítica de ir um bocadinho atrás e perceber, para quem está agora numa escola de arquitetura, num doutoramento em arquitetura, sobretudo com preocupações relacionadas com o território e com aquilo que nós hoje chamamos de património, penso que é importante problematizar estes dois conceitos, porque eles estão muito interligados, sobretudo a partir das duas guerras no século XX, cultura e património. Normalmente, até e assim para fazermos uma coisa assim à volta, uma coisa rápida, praticamente até ao século XX os conceitos de cultura tinham uma visão bastante diferente daquela que depois foi formada, sobretudo com o facto de terem acontecido no século XX dois conflitos mundiais importantíssimos, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que mudaram tudo aquilo a que nós estávamos habituados, nós, civilização, sobretudo nós, civilização ocidental, tudo aquilo que nós estávamos habituados ao longo de vários séculos, nestas coisas dos valores da civilização e daquilo a que se convencionou chamar cultura. E, sobretudo porque, sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial, o Ocidente tomou uma consciência brutal do que era a destruição e do que poderia significar a perda de valores relacionados com a civilização ocidental. Sobretudo com a destruição de cidades, de bens, de monumentos, de territórios centradas nos países onde decorreu a Primeira Guerra Mundial, mas que eram, ao mesmo tempo, os países mais importantes da geopolítica da altura, e, portanto, os países mais poderosos. E nesta altura, portanto, como sabem, a Primeira Guerra entre 1914 e 1918, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, há uma tomada de consciência por parte das elites europeias e dos intelectuais de brutalidade na perda de valores e de património e de cultura. Ainda não se usava muito, ou quase nada, a palavra património. Talvez ela nem existisse nesta altura. Usava-se momentos históricos, sobretudo que eram termos que vinham ainda do século XIX, de teóricos como Aloysio Wigel e outros. A palavra património, de facto, é uma palavra que virá mais tarde, como nós iremos depois ver daqui a pouco. Mas, neste fim desta Primeira Guerra Mundial, há intelectuais e homens da cultura importantes que escrevem, que refletem e que produzem teoria sobre as questões do declínio do Ocidente. Ou seja, considerava-se que um conflito mundial provocava aquela destruição ao nível da própria cultura que essa própria sociedade tinha produzido e considerava-se que ela a tinha produzido desde a Grécia Antiga e, portanto, tudo isso, essa carga da civilização ocidental podia ser destruída em valores fundamentais ali em 4 anos de um conflito armado e, portanto, pessoas como Oswald Spengler, o Freud, o Paul Valéry e outros, muitos outros, escrevem e refletem no sentido de pôr em xeque o que seria a capacidade da civilização ocidental. E há até uma célebre carta do Paul Valéry ao Freud, que, em 1919, em que ele diz: nós, as civilizações, sabemos hoje que somos mortais. Quer dizer, alguma coisa que simbolicamente ficou como se até aí a civilização ocidental fosse de uma tal força e de uma tal pujança que ninguém pusesse em causa a sua finitude. Ora, o primeiro conflito mundial de 14-18 veio justamente proporcionar essa tomada de consciência por parte das elites. E depois há uma série de obras, O Declínio do Ocidente, do Oswald Spengler, como referi, A Miséria Psicológica da Civilização Americana, do Freud, onde ele começa por atacar, de facto, os fundamentos desta civilização americana que, premonitoriamente, Freud, nesta altura, questiona digamos, um desenvolvimento hegemónico da civilização americana, que nessa altura ainda não era tão hegemónico como é hoje, mas que, enfim, ele foi de alguma forma premonitório. E entre estas duas guerras, e com esta noção da destruição que a primeira tinha provocado,
cria-se aquilo que foi, digamos que nós podemos considerar embrionariamente a antecessora da Unesco, ou dos organismos internacionais de proteção e de salvaguarda do património e de valorização do património. Foi a Sociedade das Nações que formou. Esta Sociedade das Nações foi digamos, o primeiro sintoma de que os países, as nações se organizariam para evitar que a guerra voltasse e para evitar, com o Instituto Internacional para a Cooperação Intelectual, formado em 1922, que fazia parte da Sociedade das Nações, para evitar que a destruição do património no Ocidente, de facto, se voltasse a verificar. Mal sabiam eles que em 39 haveria um novo conflito mundial e que viria ainda a destruir, talvez, ainda mais valores e património do que o primeiro conflito. Mas entre estas duas guerras, este período entre guerras é um período simultaneamente de grande vivacidade, de grande criatividade, mas de grande perda, de grande nostalgia também. Então é um período importante de perda de umas coisas e de criação daquilo que viria a ser, digamos assim, quase a segunda metade do século XX. Estou sempre a falar nas questões do ponto de vista da cultura e do património. Nesta altura, portanto, neste período, sobretudo entre as guerras, e também depois na Segunda Guerra Mundial, as elites europeias consideraram-se ultrapassadas, desaparecidas, praticamente com a destruição que houve, não só física, mas de valores na Europa. Essa destruição permitiu que o modo de vida americano, o American Way of Life, começasse a vir mais ao de cima, para fora das fronteiras dos Estados Unidos, e que se instalasse praticamente definitivamente e até hoje no mundo ocidental. E, portanto, essa pedra de toque, digamos assim, essa expansão da forma de vida americana viria, aparentemente, parece não ter a ver imediatamente nada com património e com cultura, pois tem tudo. Porque é, de facto, esta expansão de uma visão diferente do mundo, que apesar de ter raízes europeias e ocidentais, mas é, apesar de tudo, diferente. É uma visão fundada, esta visão visão do mundo americana e o American Way of Life, são visões fundadas, sobretudo, no trabalho, na produção industrial, na cultura do Fordismo. O Ford é um empresário americano, produtor de automóveis, sobretudo, mas que é muito mais do que isso. Ele construiu uma mentalidade que é, no fundo, aquela que antecede a nossa modernidade hoje em dia, que é a cultura da indústria, da produção em série, de como é que se constrói um mercado, de como é que se constrói um mercado de consumidores e de como é que se transforma qualquer coisa em produto. E qualquer coisa em produto a ser consumido. E nessa qualquer coisa vai entrar, a partir da Segunda Guerra Mundial, vai entrar, com muita influência dos Estados Unidos da América, vai entrar o património. Portanto, sobretudo, eu estou, obviamente, a resumir imenso e a reduzir imenso, porque isto é muito complexo, mas para vocês terem uma noção. Portanto, estes acontecimentos do século XX, que aparentemente são apenas do domínio da geopolítica, têm uma influência direta na forma como os conceitos de cultura e de património que nós hoje utilizamos, às vezes sem nos darmos conta, foram fundidos nesta teia, e que tem muito mais a ver do que aquilo que nós pensamos com as questões da economia, da produção, da produtividade, do consumo, do marketing e do mercado. E é muito mais anterior àquilo que muitas vezes a gente diz. A gente diz, dá uns anos para cá o património tornou-se... Não. A própria criação do termo património já encerra em si todo um programa ligado ao marketing e ao consumo e à consideração do património como um produto da economia mundial, criada neste quadro, neste contexto desta visão que foi de alguma forma importada ou exportada, dependendo do lugar onde nós nos pusermos, dos Estados Unidos para a Europa. E é depois da Segunda Guerra Mundial que esta Sociedade das Nações, que funcionou entre as duas guerras,
facto foi muito inoperante, apenas serviu para essa tomada de consciência dos valores, da perda dos valores, mas depois, com a vinda da Segunda Guerra Mundial, que foi muito mais brutal, e enfim, vocês com certeza que todos estão a par do que é que significou, pelo menos na generalidade, esse conflito armado. Foi ainda pior para as questões patrimoniais e da cultura. A Segunda Guerra Mundial termina em 45 e logo em 45 vai-se repegar novamente a experiência que não tinha ocorrido dentro da Sociedade das Nações com a Organização das Nações Unidas. Portanto, a seguir, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, cria-se a Organização das Nações Unidas e com ela, e logo no mesmo ano, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura. E na Unesco, a Unesco, quando é criada, tem uma pretensão, uma ambição quase naif de paz e de construção de uma civilização mundial que tem a ver com o trauma destes dois conflitos anteriores, com isto tudo que já vos falei, desta destruição e desta perda de valores, e portanto o caldo de cultura em que se cria a Unesco é muitas vezes de uma ingenuidade. Quando nós lemos os textos fundadores da Unesco em 45, 46 e 47, por aí, as primeiras conferências gerais da Unesco, são textos de uma ingenuidade que às vezes nós hoje, a lê-los estas décadas todas depois, até nos parece quase incompreensível como é que homens e mulheres com aquela estrutura intelectual e cultural tinham aquele discurso tão simples, tão ingênuo, tão naif. Ora, ele vinha justamente dessa ambição de formar uma cultura de paz através da cultura. Portanto, começava-se a pedir à cultura muito mais do que ela tinha dado nos séculos e nas décadas anteriores. E é com a Unesco que a cultura é guindada, digamos assim, a um papel, para já um papel diplomático. Começam os primeiros ministérios da cultura na Europa, já depois da Unesco. Um dos primeiros e mais influentes será o de André Malraux, em França. Foi muito marcante, mas não havia ministros da cultura, não havia governos da cultura. Portanto, a cultura, ela de facto, e o património, moviam-se nas esferas das elites, das academias, dos serões, da produção artística, mas a governança da cultura não era uma coisa, assim, digamos, do cotidiano, como se depois vem a tornar com a criação da Unesco. Porque à cultura pedia-se também a responsabilidade de construção da paz. E por isso é que a Unesco foi sempre, desde sempre, um dos organismos mais importantes da ONU, porque era aquela que tinha a cultura e a educação. E chegou a haver pessoas dos fundadores da Unesco que tinham a firme convicção de que era possível criar uma civilização mundial. Vejam o grau de ingenuidade que essas pessoas tinham, mas ao mesmo tempo a preocupação em que nunca mais houvesse uma guerra com aquele grau de destruição. E, portanto, tudo isso se centrava principalmente na cultura, e era a cultura que era pedida esse papel mediador para a paz. Em 49, o discurso do presidente Truman, presidente dos Estados Unidos da América, é preciso dizer que antes, este período em que a Unesco é criada, é também um período em que começam, portanto, no fim dos anos 40 e depois toda a década de 50, é um período muito importante também do ponto de vista da geopolítica, porque é nessa altura que começam as independências, as colónias de África e da Ásia, de países europeus, os países europeus eram os colonizadores dessas regiões. É nessa altura que essas regiões começam as suas lutas pelas independências e, portanto, é também um período em que a ordem mundial, além de ter mudado com a Segunda Guerra Mundial, depois começa logo a seguir a mudar com a ambição de independências dessas colónias que se começam a dar nos anos 50. E a percepção dessa alteração do mundo não é alheia neste discurso do presidente Truman, o discurso inaugural que ele faz em 49 por oposição ao Bloco Soviético. Vocês são todos muito novinhos, mas com certeza que sabem que naquela altura houve uma coisa que depois veio a chamar a Guerra Fria e que tinha sobretudo dois blocos em confronto, que era o Bloco Capitalista
liderado pelos Estados Unidos, e o Bloco, estou a ser obviamente muito redutora, e o Bloco soviético liderado pela ex-União Soviética, que agora corresponde mal, mas a Rússia, digamos assim, é o centro desse anterior bloco. E, portanto, eram dois blocos que se opunham e que durante vários anos se desencadeou aquilo que se convencionou chamar a Guerra Fria. Ora, o presidente Truman, nesta altura, isto em 49, foi mais ou menos quase no início desse período que se convencionou chamar Guerra Fria, e em que o Bloco Soviético estava a ter muita pujança, porque, no fundo, propunha um outro mundo às pessoas, diferente do Bloco capitalista, e estava ainda em experiência, digamos assim. Ainda não tinha caído, como viria a cair depois com a queda do Muro de Berlim em 89. Mas, portanto, nesta altura ainda, de facto, havia um jogo de forças que era mais ou menos equilibrado entre os Estados Unidos e o Bloco Soviético. Ora, este discurso do presidente Truman vem justamente criar uma alternativa. É um discurso inaugural, portanto, aqueles discursos que os presidentes dos Estados Unidos fazem todos os anos, no início, aqueles chamam de discursos inaugurais, que fazem os balanços e anunciam estratégias para os próximos tempos. Este discurso é muito importante para nós, para quem trata destas questões do património e da cultura, sobretudo como elas hoje são encaradas, que são instrumentos para o desenvolvimento, como a gente agora diz. A primeira vez que se fala de desenvolvimento em termos geopolíticos é neste discurso do presidente Truman em 49, quando ele diz que nós agora passámos os conflitos mundiais e agora vamos ter um desafio muito grande pela frente, que é as novas regiões que se estão a querer tornar independentes têm um problema, é que são atrasados em relação aos países desenvolvidos. E quem são os países desenvolvidos? São os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos. E o nosso papel agora e a nossa missão para o futuro é ajudar estas regiões que se antecipava que fossem tornar-se independentes, é ajudar estas regiões a serem desenvolvidas. Ora, isto que parece um enunciado muito simples e se calhar até muito pouco, digamos, com muito poucas consequências, teve e tem tido enormes consequências, porque de um momento para o outro uma grande parte do mundo passa a ser subdesenvolvida com esta afirmação, que era um conceito que não existia, de subdesenvolvimento. E os países subdesenvolvidos ou regiões subdesenvolvidas são subdesenvolvidas em tudo. Portanto, são subdesenvolvidas na cultura, na economia, na geografia, nos recursos, nos índices de saúde, nos índices, enfim, em tudo. Portanto, o subdesenvolvimento é uma designação genérica que abarca, no fundo, quase de um momento para o outro, uma grande parte, ou a maior parte do mundo. O que é que isto tem a ver com o património e com a cultura? Vou abreviar, que é para não vos lançar muito com estas questões, mas acho que é importante que reflitam nelas quando tiverem algum bocadinho. O que é que isto tem a ver com o património e com a cultura? É que estes países e estas regiões que estavam prestes a tornarem-se independentes, como se vieram a tornar, e estamos a falar de África, da Ásia, mas também de países que já eram independentes, mas que foram também tornados subdesenvolvidos com esta visão do que é do conceito de desenvolvimento na América do Sul. O que é que isto tem a ver com o nosso assunto? Tem tudo a ver, porque em 62 há uma conferência na Casa Branca onde é anunciado o programa, não é o programa, o interesse e a importância que seria a Unesco criar uma categoria de património mundial, no sentido que ajudasse todos os países que recentemente independentes ou subdesenvolvidos que não tinham capacidade para tratar do seu património. E, portanto, tratava-se de valores culturais importantíssimos, mas que esses países não tinham, por serem subdesenvolvidos, lá está, não tinham capacidade para tratar deles, nem de os conservar, nem de os valorizar, nem de os transformar num produto vendável no mercado do turismo mundial. E reparem, eu estou a falar de 62. Isto foi em 1962. Parece-nos que hoje, só agora há uns anos, é que se fala destas coisas do turismo ligado ao património, de valorizar o património para o turismo. Pois isto, estou-vos a falar de um plano, de um planeamento que foi desenvolvido conscientemente.
portanto, por uma parte do mundo, no sentido de transformar e utilizar uma outra parte do mundo. Por isso é que a proposta do título que dei são percursos geopolíticos para conceitos dominantes, porque de facto nós assistimos às últimas décadas num desenvolvimento de um projeto no fundo, a partir de dois conceitos que se tornaram dominantes a partir de uma certa e determinada visão do mundo para a utilização, digamos assim, de todo o mundo nesta questão do património. Todos os países, todas as regiões que têm e são, de uma forma geral, são os mais subdesenvolvidos, considerados subdesenvolvidos, que têm património mais espantoso, porque se forem para aqueles países africanos e países asiáticos e países da América do Sul, de facto, são as civilizações antigas dos maias, dos incas, do Médio Oriente, aí encontra-se, de facto, o património mais espantoso, pois esse património foi incorporado, o potencial desse património foi incorporado com a criação da categoria de património mundial pela Unesco, através de um processo que é muito complexo, eu não vos vou aqui estar a chatear com ele, mas que culminou em 72 com a assinatura da Convenção do Património Mundial da Unesco, cujo primeiro país a ratificar foi os Estados Unidos. Isto que eu estou aqui a passar são antecedentes, são coisas, depois posso deixar o PowerPoint se alguém estiver interessado nisso, mas eu estou a abreviar, que é para não ocupar muito tempo. Portanto, os Estados Unidos foram o primeiro país a ratificar a Convenção do Património Mundial em 72. Curiosamente, um país que praticamente não tem património naquele sentido em que a gente o considera. Mas tinham muito interesse, justamente, e conseguiram, com os países europeus, formar um organismo mundial que pudesse tratar de uma forma rentável das questões do património ao nível do mundo subdesenvolvido. Portanto, este conceito de património mundial, que até então, sobretudo até aos anos, digamos, grosso modo, até à Segunda Guerra Mundial, na Sociedade das Nações, ainda praticamente não se falava nunca em património, falava-se em monumentos. Portanto, é um conceito relativamente recente, da segunda metade do século XX, património. O conceito de património, tal como nós hoje o usamos, é um conceito muito recente, tem algumas décadas. E, sobretudo, ele foi construído pela Unesco, com uma grande participação dos teóricos americanos, que construíram, digamos assim, toda a teoria, ou uma grande parte da teoria do património mundial, sobretudo a definição do conceito do que seria o património mundial. E por isso é que nós devemos isso, portanto, a este processo, porque muitas vezes, com certeza que vocês já são de ter deparado com pessoas, ou até vocês próprios, em discussões e em conversas, dizer, agora tudo é património, cada vez fala-se qualquer coisa, é tudo património, tudo é classificado, tudo é património. Pois, justamente, este conceito de património mundial é o que está na base desta abertura e abrangência praticamente infinita da categoria de património. Nós hoje não podemos falar de nada que não seja património. Ou tudo é patrimonializável. E isso, de facto, tem a origem nesta bateria conceptual da Unesco e muito especificamente no conceito de património mundial. Porque antes de haver património mundial não há conceito de património anterior a este, tal como nós o entendemos. Portanto, é de facto um marco e é a partir daqui que a gente precisa de compreender o conceito de património. Porque apesar de nós falarmos de coisas que não são necessariamente património mundial ou que não estão na lista da Unesco, o que é facto é que esta teoria e esta visão e este conjunto de conceitos e de visão do mundo influencia desde que ela foi criada, portanto, principalmente desde 72, mas principalmente depois do fim dos anos 70, que é quando se começa a preparar os documentos teóricos e da aplicação da Convenção, influencia diretamente toda a prática, quer seja património mundial ou não, porque mesmo os países e os sítios e os monumentos que não são património mundial são geridos, são considerados, são valorizados, são entendidos pelas pessoas na mesma linha, na mesma proposta de visão do mundo relativamente ao património mundial. Portanto, é preciso ter isto em conta. Quando a gente fala de património, a gente está a falar do conceito. Hoje em dia, é assim, praticamente
ele é hegemónico, dominante, no sentido em que não há outro. Nós não temos outro conceito para utilizar quando falamos de património, temos que utilizar este, o património mundial, que tem esta história que eu vos estou assim a dizer muito rapidamente, só para enquadrar aqui estas questões. Eu sou de história e, portanto, tenho essa formação. Acho sempre que é muito importante a gente perceber como é que chegamos aos sítios, para perceber porque é que as coisas são como são. Entretanto, agora aqui também rapidamente, portanto, há um momento muito importante para as questões do património em termos mundiais, que é a campanha internacional que em 1959 a Unesco lança para o salvamento dos templos de Abu Simbel e Philae, no Egito, porque estava prevista e fez-se uma barragem no Egito, a barragem de Assuão, que iria destruir estes dois templos. E nessa altura a Unesco lançou a primeira grande campanha internacional e que recolheu muito dinheiro dos países membros da ONU para salvar estes templos que iam ficar submersos. E o que é que se fez com eles? Portanto, eles transferiram-se. Portanto, foi pelo processo, é um palavrão, mas talvez vocês já tenham ouvido falar, pelo processo de anastilosis, quer dizer, é um palavrão grego, e que só é permitido em alguns, do ponto de vista da teoria da conservação, o processo de anastilose só é permitido em casos como este, por exemplo, de salvamento de emergência, quer dizer que se pode desmontar um monumento classificado, com um valor conhecido, desmontá-lo peça por peça e remontá-lo noutro sítio. Portanto, isso chama-se anastilose, na gíria dos palavrões da conservação. E este é um dos primeiros casos contemporâneos, pelo menos, que se conhecem e que foram muito badalados e que foram feitos com ajuda internacional de transferência de templos muito importantes e que foram salvos assim. Portanto, eu falo deste caso porque é um marco na história da conservação do património e da Unesco. Também foi a primeira grande campanha com sucesso que a Unesco lançou depois de ter sido na área do património, depois de ter sido formada. E isto também veio, este sucesso depois, vamos passar isto aqui que é para não perdermos muito tempo. Este processo dos templos de Abu Simbel e Philae depois repetiu-se com as inundações de Veneza. Em 66 houve uma nova campanha para salvar a cidade de Veneza. Portanto, tudo isso veio trazer uma credibilidade, digamos assim, à Unesco, do ponto de vista mundial, porque era uma organização muito credível, muito rigorosa, que lançava campanhas internacionais de salvamento de património muito importante, de valores mundiais. E, portanto, esse papel foi de facto muito... Esse papel que a Unesco desempenhou foi de facto muito credibilizador para depois assinar a Convenção do Património Mundial mais tarde e tudo isso. Agora damos aqui um salto, porque eu já estou aqui a saltar uma série de coisas para não demorar muito tempo. Entretanto, como sabem, a lista, é para passarmos para falar aqui das nossas coisas também, a lista do património mundial cresceu, e hoje em dia já tem quase 1000 sítios. E, entretanto, também corre o risco de se banalizar, porque, de facto, uma das coisas que se tem vindo a verificar é aquilo para que ela foi criada inicialmente e que muitas vezes a gente não tem a noção, quando eu vos falei há bocadinho dos antecedentes e do papel dos Estados Unidos na criação do conceito de património mundial, é que o património mundial não se foi tornando um produto turístico, ele foi criado para isso. Portanto, há uma diferença na ordem dos fatores. E hoje em dia já assistimos, por exemplo, a sítios patrimoniais, como é o caso deste, por exemplo, na ilha de Bali, na Indonésia, que é um conjunto de templos hindus nesta ilha, que é como sabem, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, não é? Mas há lá uma ilhota que tem uma concentração de 86 templos hindus, que acho que é lindíssimo, e que a Unesco já por várias vezes fez tentativas para que se candidatassem a património mundial e eles não querem. Mas
não querem já há 10 anos e já foram interpelados ao mais alto nível por várias campanhas, reuniões de alto nível e não querem. E não querem ser património mundial porquê? Porque eles querem continuar a manter a sua liberdade religiosa, a sua liberdade de utilizarem os templos para a prática da religião, que é para isso que eles foram feitos. Não querem correr o risco de, ao tornarem-se parte de uma lista de património mundial no mundo, venham a ser invadidos, como acontece nos sítios por turistas, e que eles próprios percam a sua possibilidade de usar os templos como eles querem, porque, ainda por cima, estando num país que não tem a mesma profissão religiosa que eles, têm medo também disso e, portanto, eles lutam neste momento, imaginem como é que as coisas se invertem. Eles lutam desesperadamente por não serem candidatos, para ninguém os candidatar. E a comunidade tem-se juntado em volta do líder religioso a pedir que não querem ser candidatos a Património Mundial da Unesco. E, portanto, é exatamente ao contrário. Eu trouxe-vos este exemplo e mais 2 ou 3 só para vocês verem que, de facto, a gente não pode ver o mundo com uma cor, nem só de um lado, nem só do nosso ponto de vista. E é muito, muito, muito importante nas questões da cultura e do património, e sobretudo para quem é, acho que também sobretudo para quem é arquiteto ou para quem faz trabalho nesta área da arquitetura, a gente tem que ver tudo, tentar ver tudo, tentar ver o território, tentar ver as pessoas, tentar ver os interesses das pessoas, os gostos das pessoas e a alma das pessoas também. E, portanto, não é porque há uma maioria absoluta que diz que é bom haver uma candidatura e uma inscrição numa lista património mundial que não há o direito de existir uma minoria absoluta que diz que não quer e que isso vem afetar a sua própria liberdade, a sua própria qualidade de vida. Não é assim em todo o lado. Eu estou-vos a dar alguns exemplos de coisas que também acontecem para lá do mainstream e da onda generalizada, porque acho que é mais importante às vezes falar, como dizia o professor Orlando Ribeiro, falar do que permanece do que muda. E é mais importante a gente ver as pequenas coisas, às vezes elas revelam-nos muito mais para ter uma visão crítica sobre o mundo e sobre a realidade do que aquilo que é a avalanche que nos assola todos os dias, nas notícias, nos jornais, tudo contente, tudo a achar que é o máximo ser património mundial. E se calhar para alguns é, e para muitos é, mas para estes não é. E, portanto, para verem como é que a luta deles não é para serem inscritos, é para ninguém se lembrar deles e continuarem a viver da maneira que eles querem viver. Depois há uma série de ligações que são... portanto, isto está em francês, eu peço desculpa, mas é porque são coisas que saíram em francês e em inglês e depois eu não tive já tempo de estar a traduzir, como vos disse, não preparei como eu queria, não tive tempo esta conversa aqui convosco, mas, portanto, há ligações que podem ser até consideradas perigosas entre as questões do património mundial e toda a indústria das viagens, o TripAdvisor e a American Express, e os protocolos e os prémios que são atribuídos. Portanto, isto é um mundo que eu também não vos vou aqui, não vamos perder muito tempo, mas queria-vos, em todo o caso, dar notícia disto. E depois esta banalização do património. Eu quando estou a falar de património mundial, estou a falar de património, mas é para vocês verem a escala que isto atinge no mundo e a importância que tem nós termos uma atitude de alguma resistência em relação a estas coisas, porque é a resistência cultural que, no fundo, nos pode garantir uma visão equilibrada das coisas. Quer dizer, é preciso resistir a esta voragem, nós não podemos impedi-la, nem mudá-la, nem acabar com ela, nem é isso se calhar que se pretende, mas é preciso que haja focos de resistência e nós, as pessoas que trabalham nestas áreas, são vetores muito importantes para passarem essas mensagens e para exercerem também essa resistência cultural. Quer dizer, para não nos deixarmos ir todos na mesma onda, porque se há coisa que faz avançar o mundo e as sociedades é a diversidade e, portanto, esta visão única das coisas nunca é boa. E, portanto, eu preferi trazer-vos aqui aquilo que pode espicaçar o nosso espírito crítico e a nossa vontade de nos pormos do outro lado, no sentido de ter uma empatia com outras situações
muitas vezes não nos são apresentadas, e este é um outro exemplo, que é o desta banalização crescente que se tem feito, ligada à cultura e ao património, como fatores de desenvolvimento, e aquilo que recupera aquele discurso do Presidente Truman, lembrem-se que aquele conceito de desenvolvimento criado no fim dos anos 40 tem muito a ver com as ligações às questões da cultura e do património, e hoje em dia parece que é uma frase mágica. Quando a gente fala cultura e património para o desenvolvimento, é assim como se fosse uma chave que abre todas as portas e é a panaceia para a solução de todos os problemas, e nem sempre, muitas vezes não é assim, e muitas vezes até é pior se for assim. Quer dizer, muitas vezes usar o património para um certo desenvolvimento e a cultura é bastante negativa, e portanto temos sempre ter muito cuidado para vermos em que sentido é que a gente usa as palavras, não termos um certo cuidado para que o nosso discurso e as nossas intenções não fiquem no domínio da retórica e da oratória e de usar as palavras de uma forma esvaziada de sentido muitas vezes, porque quando se fala de cultura, de património e destas duas dimensões como instrumentos para o desenvolvimento, é preciso que a gente saiba exatamente o que é que está a dizer. Porque estas pessoas que promovem a candidatura de Torremolinos ao Património Mundial da Unesco, eles também acham que estão a usar a cultura e o património como instrumentos de desenvolvimento. E estão absolutamente convictos disso. Porque vão trazer mais pessoas, porque Torremolinos um dos valores com que eles querem candidatar a Torremolinos é porque Torremolinos neste momento é um símbolo do turismo de massas, e isso é um valor cultural. Portanto, é um valor patrimonial que deve ser considerado pela Unesco. Portanto, isto é quase, digamos assim, eu estou-vos a propor quase pelo absurdo, mas isto é um absurdo real. Eu não estou a inventar isto não é uma coisa dos Monty Python, não é de nonsense, isto é uma candidatura que é verdadeira, que é, portanto é um nonsense, mas é um nonsense real. Portanto, vos trago aqui para que possamos depois, eventualmente, conversar um bocadinho sobre isto. E isto é outra, que é Benidorm, também, que é este senhor, em 2009, geógrafo da Universidade d'Angers, em França, no 12º Fórum Internacional do Turismo, diz que Benidorm é o Dubai da Europa e merece, vocês sabem, merece ser presenteado ou apresentado como candidato à Unesco, e depois outras coisas, quer dizer, da Jamaica, que é precisa do Estatuto de Património Mundial para crescer. Quer dizer, há uma série de coisas, tenho imensos exemplos, isto são só aqui, existiria 2 ou 3, quase ao acaso, não foi ao acaso o de Bali, da ilha de Bali, por Abesaki, porque esses coitados têm mesmo uma luta estruturada já há 10 anos, que andou a ver se não os candidatam, mas estes até que foram quase ao caso, porque há imensos como estes, como Benidorm, como Torremolinos, como a Jamaica, não sei o que, há imensos. E depois há também, naqueles movimentos altermundialistas, quer dizer, aquelas pessoas que se organizam para lutar contra uma certa hegemonia, de uma certa forma de visão do mundo, e que se concentram sempre, não sei se vocês já têm visto, com certeza, quando é aquelas conferências de Davos, aquelas cimeiras dos países dos 20 mais ricos, não sei o quê, há sempre umas pessoas que são lá concentrar com uns cartazes que fazem parte daquelas organizações altermundialistas, quer dizer, que prevêem e que acham que é possível um outro mundo, mas são minoritários, claro, e têm pouco poder, mas apesar de tudo vão sempre manifestar-se. E eles costumam, o nosso mundo não está à venda, é um grito, é uma das frases de ordem, das palavras de ordem, que já é antiga, mas tem-se repetido durante muito tempo. Esta era de 2003, na Organização Mundial do Comércio. E no fundo, são duas visões diferentes. Esta, a de cima, digamos, é uma palavra de ordem de um certo grupo de pessoas da América Latina, da África, de uma parte da Ásia, que têm uma visão diferente. E a outra, que é a visão, por exemplo, do que foi até há bem pouco tempo diretor do Património Mundial da Unesco, que é dizer que é um destino inevitável, que as pessoas gostam de ir aos sítios de património mundial, e que isso representa a receita turística, e de facto é por isso que os milhões de turistas vão visitar os sítios, e que isso é inevitável. E portanto são duas visões completamente diferentes, uma muito mais poderosa do que a outra, e obviamente é essa que é a
hegemónica, mas é bom que a gente não se esqueça que também existe a outra. E o Sul e o Norte são conceitos que não são, hoje em dia, já não são geográficos, são conceitos geopolíticos e culturais, porque se nós consideramos o Sul como os países, as zonas mais pobres ou as zonas mais que reclamam mais, e o Norte como as zonas mais ricas e mais hegemónicas, há um Sul e um Norte em todo o lado, não é? Nós temos um Sul e um Norte até dentro de nós, e portanto este Sul e este Norte nas últimas décadas, nos últimos 15, 20 anos, vieram-se a tornar quase simbólicos. Hoje em dia falar em Norte e Sul já não significa apenas que nos estamos a referir a coordenadas geográficas e a regiões concretas do mundo, mas significa que nos estamos a referir a diferentes visões das coisas. Quer dizer, há uma visão, há um Sul dentro do Norte e há um Norte dentro do Sul. E sempre é mais hegemónico do que o outro. E nestas questões do património também há um Sul e um Norte, literalmente e simbolicamente. E depois, de facto, também há as questões da avaliação do estado de conservação dos sítios, que têm vindo a ser muito benevolente nos últimos anos. Eu estou a falar sempre de exemplos internacionais, mas nós em Portugal temos, obviamente, exemplos nacionais tão bons ou melhores do que estes que eu estou aqui a dar. Mas, por exemplo, para verem, o sítio de Machu Picchu no Peru é um dos sítios mais visitados do mundo, é um sítio lindíssimo, importantíssimo. Tudo isso faz parte da lista do Património Mundial da Unesco. No entanto, é um sítio que já foi, a sua exploração turística já foi responsável pela expulsão de habitantes tradicionais da zona, por privatização do acesso ao local. Neste momento, quer dizer, neste momento não sei se ainda está assim exatamente, porque havia uma série de reclamações, mas o acesso ao local era privatizado. Portanto, as pessoas tinham que pagar ao Orient Express o acesso para irem visitar o sítio. Não havia outra forma de entrar lá. E os agricultores, as pessoas que tinham pequenas fazendas na área, eram impedidas sequer de ir buscar água às suas fazendas se não pagassem o bilhete daquele comboizinho que vai lá levar. Portanto, há imensas coisas sobre este caso de Machu Picchu, mas só para vocês ficarem com uma ideia. Ora, e tudo isto não entra em consideração quando se avalia o estado de conservação dos sítios e quando se avalia aquilo que é a importância dos sítios para as regiões, para as populações, para os países em que eles se inserem. Os gráficos da avaliação do estado de conservação dos sítios são estes assim, e portanto praticamente vocês não encontram um único sítio em que a linha do estado de conservação apresenta problemas de maior. E no entanto há imensos sítios classificados que são responsáveis pela expulsão de pessoas, que destroem o próprio património, têm negócios absolutamente negros e do menos transparente que há, enfim. Mas tudo isso não é tido em consideração, não é porque não se tenha consciência disso, é porque é muito importante que as receitas não baixem e que o volume de negócio do turismo se mantenha e suba para os países. Agora, vamos ver a quem é que aproveitam as receitas das visitas nestes sítios. Não é só neste, é em muitos. São para empresas, na maior parte dos casos multinacionais, que não têm sequer sede nos países onde o património está sediado e, portanto, o dinheiro nem sequer fica, quase nunca fica nos sítios. Sobretudo, a única coisa que fica são aqueles vendedores, como é o caso de Machu Picchu, cá em baixo está cheio daqueles vendedores miseráveis, ambulantes, que são maltratados e que ganham, digamos assim, uma miséria. Portanto, é esse dinheiro que se referem às autoridades de uma forma digamos assim, demagógica, quando há organizações de defesa do património que alertam para o estado de conservação de sítios como Machu Picchu. A demagogia das pessoas que mandam nestas questões e que têm apenas no lucro o seu objetivo principal é dizer que estão a pôr problemas e estão a pôr em causa uma série de postos de trabalho que são daquele bando de pessoas de miséria que vendem as coisas baratíssimas. Ninguém fala. No fundo, a preocupação deles é por causa da Orient Express, da American Express, das grandes
hotéis, porque são esses, e das companhias de aviões, portanto, são esses, de facto, que recebem a maior fatia destes sítios considerados 5 estrelas do património mundial. Portanto, este tipo de... Eu estou-vos a dar claro que é uma visão, digamos, quase de tópicos, não é? É uma visão telegráfica, mas eu quis-vos, como não podíamos estar aqui muito tempo, quis-vos chamar a atenção para coisas assim em concreto, alguns holofotes que fiquem a acender nas vossas cabeças e, portanto, sobretudo, para estas questões de como é que muitas vezes o património é usado como bandeira e como, para muitas outras coisas que não têm a ver com valores culturais nem valores patrimoniais. E é muito importante que nós saibamos reconhecer isso, quer de um ponto de vista simbólico e metafórico, quer de um ponto de vista real. Por exemplo, se eu vos perguntar nestas duas imagens se vocês acham que há alguma diferença substancial entre elas, se calhar, não sei se conseguirão chegar a alguma diferença substancial do ponto de vista do que elas representam. Aparentemente parece que são as duas representarem pessoas do Norte de África, de uma região qualquer do Norte de África, de uma terra qualquer do Norte de África, vestidos. E, no entanto, uma é autêntica e a outra não é. Uma é do Marrocos, de facto, do Fez, mas a outra é uma população de uma vila do Alentejo preparada para ir filmar, para ir entrar em filmagens. São figurantes de um filme sobre a Inquisição, imagino. E, portanto, claro que isto são duas imagens escolhidas propositadamente, porque não estão identificadas e, portanto, vocês nunca poderiam saber o que é que era uma e o que é que era outra, e o que é que são, qual é a autêntica e qual é que não é. Mas é de facto para chamar a atenção de que muitas vezes aquilo que nos é apresentado pelos responsáveis, pelas pessoas que, digamos, que elaboram o discurso mais oficial sobre as questões do património e da cultura, é preciso que a gente questione, é preciso que a gente pergunte, de facto, e tente encontrar com um espírito crítico, que é o mais importante, o que é que se está realmente a querer dizer e o que é que se está realmente a querer fazer. Se é de facto questões relacionadas com a educação cultural, com a educação patrimonial, com valores patrimoniais para o futuro, ou se apenas tem a ver, eu com isto não estou a dizer que há algum mal em haver uma dimensão económica no património e na cultura, não é isso. É na transparência que é importante, que importa ter no discurso e, sobretudo, saber para que é que nós queremos o património. Se é apenas para uma questão de exploração turística, é assim. Mas ele é muito mais importante para nós do que isso. E ele serve-nos, não para nós, do meu ponto de vista, claro, não para nós termos uma visão de conservadora sobre o passado, de salvaguarda, embora ela também seja importante, porque nós precisamos de conservar valores e de sabermos as nossas raízes e de salvaguardar. Mas, sobretudo, o património hoje em dia serve-nos muito mais para o nosso futuro. Porque os materiais e as técnicas de construção tradicionais, por exemplo, do nosso património, do nosso território, da articulação que elas têm com o território histórico e com aquilo que a gente pode fazer do território que é o nosso, e estamos a falar agora aqui já da nossa região do Alentejo, por exemplo, tem muito mais importância para o futuro do que para o passado. E essa é a visão mais contemporânea que eu penso que nós podemos ter hoje, mais moderna e contemporânea que nós podemos ter hoje relativamente às questões do património. E que desmonta, e que é a única que pode desmontar completamente um certo discurso demagógico e retórico que apenas usa o património e não lhe reconhece outro valor a não ser conservar o passado para o explorar de um ponto de vista económico, apenas no sentido turístico, porque ele pode ter uma dimensão económica importantíssima, mas que não seja apenas no sentido turístico, que seja no sentido da construção do nosso futuro. Quer dizer, porque é que a gente não há de continuar ou pensar em continuar a usar materiais tradicionais e com
as evoluções e as investigações aplicadas que hoje é possível nós fazermos aqui na vossa própria universidade. Há, por exemplo, centros de investigação que se preocupam com isso, que se preocupam em investigar e em melhorar o comportamento dos materiais tradicionais para que eles possam ser utilizados com vantagem no futuro e para que eles possam ter, de facto, uma dimensão de contemporaneidade que só não têm porque houve uma cultura, digamos, de corte absoluto com o passado durante uma série de décadas no Ocidente e, portanto, com a cultura industrial e, sobretudo, com o betão, não é? Houve um corte absoluto com os materiais e as técnicas tradicionais que impediram uma evolução normal e natural daquela que foi a que eles tiveram, porque foram, no fundo, postos num gueto da conservação patrimonial. Ora, eu recuso completamente é que os materiais e as técnicas tradicionais sejam alugados para um gueto da conservação patrimonial. Isso é de uma perspectiva, de redutora inadmissível quando a gente está num território que só pode evoluir positivamente justamente com as questões das identidades, das raízes, da utilização sábia do território, equilibrada, mas com contemporaneidade, com investigação aplicada, sabendo que os materiais são tradicionais, mas podem vir a comportar-se de uma maneira muito melhor porque são trabalhados. Aquilo que sempre se fez e que se deixou de fazer por uma recusa cultural, por causa, sobretudo, devido a esta modernidade do século XX, que, pensando que não poderia existir se não abafasse tudo o resto, abafou tudo o resto. E, portanto, nós agora temos um trabalho que é mais difícil, mas que não é impossível, que é, para já, de reconhecer as coisas. Não é? É importante a gente reconhecer as coisas. O que é uma coisa, o que é outra coisa. E reconhecer a autenticidade das coisas e a importância delas para o nosso futuro. E depois de pensarmos, então, no nosso território, já que a gente tem um território, é nele que a gente vive e estamos a trabalhar nele, e vocês, felizmente, estão aqui e têm, com certeza, propostas e desafios para trabalharem neste território. Portanto, aquilo que nos deve, do meu ponto de vista, preocupar é, em primeiro lugar, nós percebermos este nosso território. Então, o território do Alentejo tem, aquele pelo menos que nos diz mais diretamente respeito, engloba os distritos de Porto Alegre, Évora e Beja, mais aqueles concelhos do litoral alentejano, que é Sines, Alcácer, Grândola e Santiago do Cacém. Mas é um território que se integra numa prática cultural, numa história e numa perspectiva de futuro que é muito desafiadora do meu ponto de vista, e acho que não sou, felizmente, a única pessoa que pensa assim. Muito desafiadora, e sobretudo quando a gente fala nas questões do património e da cultura, não naquela perspectiva de que vos estive a falar, apenas de usar tudo isto como um recurso para uma exploração apenas do ponto de vista turístico, mas, sobretudo, para usar para um bem-estar. Porque eu acho que mais importante que falar de desenvolvimento é mais importante falar de bem-estar das comunidades, que é uma noção muito mais amiga das pessoas do que do desenvolvimento. O desenvolvimento engloba imensas coisas que são pouco recomendáveis. E o bem-estar das pessoas, nós sabemos que quando uma pessoa está bem, está bem. Portanto, o bem-estar das comunidades é uma noção que começa hoje em dia a ser utilizada e que eu, sou franca, prefiro largamente às questões do desenvolvimento, começa hoje em dia a ser utilizada por uma série de investigadores, sociólogos, pessoas em todo o mundo que se preocupam com estas questões e preferem usar, de facto, o bem-estar ao desenvolvimento. E o bem-estar é importantíssimo na nossa região. E o que é que traz o bem-estar? Traz um correto ordenamento do território, por exemplo. Uma compreensão de como é que o território foi organizado ao longo do tempo, como é que ele é utilizado, como é que ele foi utilizado, como é que ele é mal utilizado, como é que as questões do ordenamento, muitas vezes, e do planeamento, no nosso caso, e eu lamento dizer isto, mas o planeamento foi das coisas piores que nos aconteceram, porque podia ter sido bom, mas, quer dizer, no fundo, desmembrou, do meu ponto de vista, criou cortes absolutamente quase irrecuperáveis nas cidades e nos nossos aglomerados urbanos, com as questões dos zonamentos e tudo isso. Não sei quando é que isso poderá ser revertido, mas é a realidade que nós temos hoje. O Alentejo não é até das piores zonas
mas também sofre bastante com isso. Vocês vejam o que é a cidade que se constrói hoje e a cidade tradicional. Vejam a diferença. A descontinuidade que existe. Eu não sou arquiteta, como vocês sabem, eu estou aqui a falar do ponto de vista de uma experiência de uma cidadã que tem imensa dificuldade em movimentar-se, em usar o espaço, o território e a cidade que foi construída nos últimos 20 ou 30 anos. Tem imensa dificuldade em usar. De um ponto de vista de bem-estar, do meu bem-estar pessoal, tenho imensa dificuldade. Seria incapaz, a não ser que não tivesse outra possibilidade, mas seria contrariada de viver num bairro de Évora, num bairro fora das muralhas da cidade de Évora. Se tiver que viver contrariada, mas vivo contrariada, pois, exatamente. Mas será contrariada, por exemplo. Mas isso é a minha opinião. É claro, eu estou-vos a dar a minha posição, que é altamente criticável, e é mesmo para nós podermos discutir algumas coisas, e espero que haja muitas visões diferentes, porque é isso que eu não estou com isto a dizer, atenção, que não estou com isto a retirar a legitimidade, ou bondade, ou importância à arquitetura contemporânea, nada disso. Se perceberam isso, exprimi-me, então, o mais errado possível. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que uma certa visão da modernidade do século XX e da indústria cortou a possibilidade que as técnicas e os materiais tradicionais teriam, naturalmente, de terem evoluído positivamente e qualitativamente. E isso aconteceu. E, portanto, nós agora temos, digamos, um hiato, e por isso é que a gente continua a ter a mesma taipa, ou a ter os mesmos adobos, a ter os mesmos... Quando é possível, e já há muito trabalho feito nesse sentido, de que a taipa se possa fazer de maneiras diferentes, com performances melhores e com comportamentos muito melhores do que aquelas que faziam os nossos trisavós, obviamente. Mas, de facto, são questões que evoluíram pouco, ou quase nada, por esta razão. Queria-vos dizer que aqui no Alentejo nós temos, acho que era muito importante, nós temos um grande trabalho de colaboração com a Universidade de Évora. Nós, neste caso estou a falar da Direção Regional de Cultura do Alentejo, porque nós temos todos os monumentos classificados, e são muitos no Alentejo, há 48 que nos estão diretamente afetos. Portanto, pelos quais nós somos diretamente responsáveis e espalhados por todo o Alentejo. E desses 48 sítios, há alguns onde não dá para fazer grande trabalho, como falo, por exemplo, do padrão da Batalha de Montes Claros, que são sítios, é um monumento, mas que não dá para fazer grande trabalho. Mas a maior parte deles dá. E, portanto, permite-nos ter, a partir desse mapa, digamos assim, uma série de âncoras no território para nós podermos desenvolver. Gostaria muito, com a Universidade de Évora, sobretudo com a Escola de Artes e também com o Laboratório Hércules e com uma parte dos laboratórios dos centros de investigação ligados ao património e à história da Escola de Ciências Sociais, de conseguirmos ter a nossa visão integrada do território, ligada sobretudo às questões do património, mas nesta visão mais avançada e proativa e para o futuro, que eu penso que é aquela que é mais interessante para nós e aquela que nos pode garantir um melhor bem-estar das comunidades no futuro. E, portanto, penso que esses 40 e tal sítios que nós temos, que são boas possibilidades, bons pontos de partida no território, para que possamos criar aqui uma boa parceria com a Universidade, no sentido de perceber como é que o território se organizou, se organiza e, eventualmente, se pode vir a organizar. Depois, através de alguns projetos que nós consideramos estruturantes e em que estamos a tentar investir e a tentar pô-los em pé, como é, por exemplo, um projeto um bocadinho complexo, mas eu penso que será muito importante se conseguirmos pôr em pé para todo o sudoeste, não só de Portugal, mas também com as parcerias com a Universidade de Sevilha e de Granada, que já estamos a tratar, que é o projeto a instalar em São Bento de Castries, que é, no fundo, um centro que permita pensar a fusão entre o território, as artes e o património, no sentido de fusão mesmo, quer dizer, não é apenas pôr lá as pessoas ao lado umas das outras a trabalhar, não, é pensar mesmo como é que essas realidades podem contribuir efetivamente
umas para as outras. Como é que os artistas, por exemplo, as pessoas da escola de artes, os alunos, os finalistas, as professores, enfim, não interessa, quem tiver, pode, por exemplo, cruzar a sua visão com as questões dos materiais tradicionais, das técnicas tradicionais e do território. Como é que as questões do território se podem cruzar com a criação artística e com, digamos assim, os núcleos patrimoniais, quer os monumentos classificados, quer os sítios, as cidades, as vilas, as aldeias, que possam ter ou não estar ou não classificadas, mas que representam um valor patrimonial para toda a região. Portanto, há alguns projetos estruturantes, eu falo aqui principalmente do São Bento de Castros, porque é aquele que representará a possibilidade maior de aglutinar uma série de projetos que nós estamos, alguns a começar, outros um bocadinho mais adiantados, a falar com a Universidade de Évora, com professores da Universidade de Évora. Há alguns que não estão aqui, porque há alguns que a gente se calhar nem pode ainda falar deles, porque ainda não têm ainda uma expressão que nos permita falar deles em público, mas quer dizer, o objetivo este projeto de São Bento de Castros será aquele que permite uma abrangência maior e angariar, digamos assim, ou convocar, digamos assim, um maior número de vontades e de participação, em que a Universidade de Évora, a vários níveis, é um parceiro absolutamente fundamental. E quando digo a Universidade de Évora, claro, não é só a reitoria nem os professores, é sobretudo os alunos e as pessoas que estão aqui a fazer esta universidade todos os dias. E, portanto, eu, se calhar, ia deixar para não neste site que está aqui em cima, na cultura, vocês podem depois ter toda a lista do património que está afeto à direção regional, saber quais são os sítios. Com este, e eventualmente, se tiverem algum interesse em trabalhar sobre algum deles, alguns colegas vossos já estão a trabalhar também em São Bento de Castros e eventualmente noutros sítios, estão abertos para o trabalho que entenderem fazer lá. Dou interesse nisso e todo o gosto. Mas, sobretudo, queria-vos também chamar a atenção antes de terminar e dar aqui um bocadinho para nós podermos discutir, para o seguinte, nós vamos entrar num novo quadro comunitário de apoio, que já devia ter começado, mas ainda não começou, porque o regulamento ainda não foi aprovado, mas acho que talvez até ainda antes do fim do ano o conheçamos, não sei se parece que está para aprovar em Bruxelas dentro de dias. Se for assim, em princípio vamos entrar em 2015 já com o regulamento para este novo quadro comunitário de apoio do Horizonte 2020, portanto, que nos vai dar as linhas de financiamento e como é que elas podem ser atribuídas até 2020, portanto, são 6, 7 anos que são importantes para nós e para o Alentejo e para a Universidade e para as questões do património e da cultura, seguramente. Este quadro comunitário foi estrategicamente pensado aqui na região do Alentejo pela Comissão de Coordenação da região do Alentejo, mas em conjunto com as câmaras municipais e com uma série de entidades que aprovaram por unanimidade em setembro de 2013, e eu acho que isto é importante sublinhar, que não houve sequer abstenção, aprovaram o Plano de Ação Regional até 2020 para o Alentejo. Portanto, isto penso que é uma coisa que não sei se é positiva ou negativa, mas que é um instrumento que nos vai permitir trabalhar de uma forma, pelo menos consensual ou de compromisso, uma vez que todas as instituições que participaram foram imensas na discussão e na produção do documento, o aprovaram. E, portanto, isso já nos dá digamos, uma segurança de ter um guião para os próximos anos e de não andarmos aqui, digamos, a mudar de estratégia ou de rumo, mais ou menos as linhas gerais estão definidas. E essas linhas gerais foram, do meu ponto de vista, até bem pensadas, porque a União Europeia não tinha considerado a cultura para o próximo Horizonte 2020. Portanto, vejam o que é a situação. Não, pura e simplesmente não estava. E na nossa região, felizmente, o trabalho feito permitiu dar a volta a esse problema, que era um grande constrangimento, porque imaginem que era nós termos no Alentejo um quadro comunitário de apoio sem que a cultura e as questões ligadas à cultura fossem consideradas nem estratégicas, nem estruturantes, nem importantes, nem nada. Pura e simplesmente a palavra cultura não existia.
e conseguiram dar a volta a essas questões com a definição de pilares estratégicos para o desenvolvimento da região assentes no turismo, no ambiente e no património. Portanto, não aparece a palavra cultura, porque ela já não aparecia, não podia aparecer, porque senão corria o risco de ser chumbado. Mas, através das questões da qualificação do território e das questões ambientais e da especialização inteligente, que é um chavão que vocês agora vão ouvir durante muitos anos, estes próximos anos, porque é assim dos clichês deste novo quadro até do Horizonte 2020, que é a especialização inteligente. Quer dizer que os projetos têm que ter simultaneamente um adequabilidade às questões do território, do ambiente, do património, se for o caso, mas também têm que ter uma visão inovadora, ligada à economia, ligada à criação de postos de trabalho, ligada, digamos, a um output positivo para as regiões, para as comunidades, para as empresas. Pronto. Assim, grosso modo, é isso que é considerado a especialização inteligente. Portanto, agora, com este plano de ação regional que vos estava a falar, que foi aprovado por unanimidade, que tem estes pilares para o Alentejo assentes no ambiente, no património e no turismo, nós, do nosso lado, não é, da parte da cultura e do património, temos que usar as questões do ambiente e do território e do património para, digamos, construir projetos que sejam elegíveis na área dessa especialização inteligente, mas não só, não é apenas nessa área que há, porque vai haver projetos, mas que, no fundo, revertam para aquelas questões que nos interessam. Portanto, a gente tem que continuar a dar a volta ao plano, ao projeto que existe para a região, de modo, e é possível, mas exige um bocadinho mais de criatividade e de trabalho, enquanto que nos anteriores quadros comunitários eram candidaturas óbvias que se entregava. Vamos recuperar a igreja tal, entregava-se um projeto e pronto. Agora isso já exige uma criatividade e um trabalho maior, mas é assim, não há nada a fazer, vamos ter que jogar com os dados que há, mas portanto assim, em termos gerais, é isto. Se quiserem, não sei, talvez pudéssemos, se vocês tiverem questões, dúvidas, perguntas, não interessa, podíamos se calhar conversar um bocadinho. Se não tiverem nada, e eu tenho aqui muita informação, posso estar a chatear mais 2 horas, se quiserem. Mas não queria. Mas se vocês quiserem, tenho muito gosto. Mas não sei, têm alguma questão ou comentário? Não me digam que concordam todos com esta visão assim tão crítica que eu... Eu só queria terminar já agora, antes do... Aqui com uma síntese poética do José Gomes Ferreira. Já agora, este poema do José Gomes Ferreira, que é muito bonito, eu acho que ele é muito bonito, também nos pode servir como uma metáfora aqui para os nossos próximos anos, é que, e aproveitando agora o facto desta festa, agora em volta do canto alentejano, mas é muito importante que nós trabalhemos com os outros, mesmo, não é um clichê, quer dizer, que a gente se deixe de protagonismos e de fazer caixinha com as coisas e com as informações que tem, e ponha mesmo tudo em cima da mesa e tente trabalhar com os outros, ou seja, ou cantar com os outros, se quisermos usar a imagem poética do José Gomes Ferreira, porque neste momento e como as coisas estão, e aqui na nossa região, não há outra possibilidade de fazer alguma coisa útil se não for com todos, ou pelo menos aqueles que puderem, em conjunto. E nas questões da cultura e do património, por maioria da razão, não há mesmo outra possibilidade de fazer as coisas. Portanto, como ninguém me pôs questões, eu tinha aqui isto para terminar e já termino com este texto de Gomes Ferreira, que eu acho que é sempre que é uma boa forma e positiva de terminar aqui esta minha conversa.